Boa tarde, irmãos. Estamos aqui dia 3 de outubro de 2020, na nossa escola dominical. E hoje nós estamos estudando, nesse trimestre, o livro de Daniel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Quem vai dar aula para nós hoje será a diaconisa Lilian. Antes de nós começarmos o nosso estudo, eu vou pedir ao Sérgio que esteja acionando seu microfone e ore para nós iniciarmos o nosso estudo. Vamos orar. Oremos, então. Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Muito obrigado a Deus por mais um dia de vida e de saúde que nos dá. Obrigado a Deus por essa tarde, Senhor, que estamos tendo, Senhor, tranquila. Nós te agradecemos, ó Deus, pela lição também que vamos ter agora. Ó Deus, assim como tu falaste no coração da tua serva Lília, Senhor, diaconisa Lília, fale também aos nossos, Senhor. Dê sabedoria a ela, Deus, na condução dessa missão. Que teu Espírito Santo possa direcionar segundo as nossas necessidades. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio que nós temos de estarmos, mesmo separados, estarmos juntos, ó Deus, estudando a tua palavra. Queremos te suplicar por cada um, ó Pai, da tua igreja, continue a abençoar a tua igreja, fortalecer a vida de cada um de nós, Senhor, do pastor Leônidas, de toda a sua família. Continue conosco, com a irmã Lília, abençoe na vida dela sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, com perdão de nossos pecados, é o que lhe pedimos. E já lhe agradecemos. Amém e amém. Com a palavra, a diaconisa. Isso. Boa tarde, irmãos. Vamos começar o nosso estudo de hoje, que é sobre o livro de Daniel, capítulo 5. Na minha Bíblia tem o título A Escritura na Parede. Eu gosto de começar lendo o texto, depois, então, destacando o que é mais relevante para nós. Então, vamos ver. O rei Beltesazar, Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao 31. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus e que estava em Jerusalém, e beberam neles os reis, os seus grandes e as concubinas, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que lhes introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Beltesazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante.
há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tendo ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Tu, porém, tendo ouvido dizer de ti, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e tremiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o teu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho dos céus foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibas tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e tuas concubinas, bebeste vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço, e proclamasse que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Bem, esse é o capítulo 5 do livro de Daniel. Estudando algumas coisas, né, material que me foi passado,
há uma linha, né, quase que invisível entre a nossa vida e o final dela, em que nós não conhecemos aonde essa linha está. E também tem uma linha que traça o fim, né, da misericórdia de Deus para com o ímpio, para com o ser humano. É quando Deus diz assim, baixa, chega, você vai pecar até aqui. Se não se arrepender, você está condenado. Se arrepender, você tem a redenção. Com Belsazar, né, ele morreu sem estar preparado. Ele foi avisado porque ele testemunhava de coisas que aconteceram, ele sabia que o Deus de Daniel era um Deus poderoso, porque ele tinha conhecimento do que tinha acontecido com Daniel, ele tinha conhecimento do que tinha acontecido com os amigos de Daniel, e mesmo assim, né, ele preferiu se entregar às paixões mundanas. Ele conhecia, tinha experiência com Nabucodonosor, que tinha tido a sua vida transformada, porque colocou no seu coração soberba, e isso foi a sua ruína. Bem, tem uma hora na vida do ser humano que Deus diz basta, assim como falou com Belsazar, rei da Babilônia. Babilônia toda sitiada, e o que ele resolve? Cultuar os deuses estranhos, pagãos, deuses dele, e não satisfeito com o culto e com a profanação, ele lembra que Nabucodonosor, quando invade Jerusalém, traz utensílios da casa de Deus, o que era uma prática de guerra comum. Quando se invadia uma cidade ou um país, os despojos daquele país eram levados, né, como relíquias de guerra. Então, tudo que era riqueza era levado pelo país conquistador. Tudo tirado do conquistado era levado pelo conquistador. Mas Nabucodonosor não usou os utensílios da casa do Senhor para as suas orgias, ao contrário de Belsazar. Belsazar, já acostumado aos prazeres, ele lembra desses utensílios da casa de Deus e leva para o banquete real, que era um banquete cheio de sensualidades, mulheres, concubinas, seus grandes, aonde ele quis extravasar e chegar ao limite. Se a gente fosse colocar nos dias de hoje, era como se alguém, né, chegasse na igreja e levasse os cálices em que nós tomamos a Santa Ceia e resolvesse fazer uma festa onde nesses cálices fossem servidas bebidas, né? Cachaça, mais conhecida dentro. Seria mais ou menos isso. Teriam pego os cálices que a gente usa na comunhão sagrada para nós, que é a Santa Ceia, e que fosse usado num local que não tem nada de sagrado. E usasse aquilo ali para profanar o nome de Deus. Contextualizando, seria mais ou menos isso. Então, foi isso que Belsazar fez. Ele foi ao limite. Ele escarneceu. Bem, de Deus, ninguém zomba. Além disso, né, lembrando da família dele, Nabucodonosor, como a gente lembra, precisou ficar louco para que chegasse ao pleno conhecimento de Deus. Ele precisou virar como um animal, comer capim, comer erva, ser molhado pelo orvalho, para que ele reconhecesse que ele não era nada, mas que Deus, sim, era tudo e tinha todo o poder. Babilônia podia até ser poderosa, Belsazar achava isso. Afinal de contas, eles tinham muralhas, eles tinham rio. Além disso, de muralhas e rios, eles tinham mantimentos para mais de 20 anos. Então, eles não precisavam basicamente de nada, estavam tranquilos. Mal sabia ele que aquela noite, aquele banquete, seria algo amaldiçoado e a última noite da sua vida. Ele não sabia que naquela mesma noite ele ia perder o reino, ia perder também a sua vida. Então, ele vivia como se não fosse ser cobrado nunca. Nabucodonosor, após 1 ano, foi salvo porque se humilhou diante de Deus, ao contrário de Belsazar.
Belsazar não se humilhou. Viveu a vida dissolutamente e não quis saber nem de Deus, a não ser os deuses dele. Apesar de tantos exemplos que ele teve, ele preferiu continuar no seu caminho de desobediência e morreu sem ter o arrependimento. E a gente sabe, quem morre sem se arrepender tem, né, já o seu passaporte carimbado, assim como todos nós. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a Bíblia diz todos, é que todo mundo precisa de arrependimento, porque todo mundo pecou. Porque se em Adão todos nós caímos, em Jesus Cristo todos nós temos a oportunidade de redenção. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Nabucodonosor precisou virar um animal para reconhecer isso. Hoje, alguns precisam sofrer, estar perto da morte, para reconhecer que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo salva. Nem sempre é fácil, mas algumas pessoas chegam ao Senhor através do amor, mas difícil. A maioria chega através de muitas dores, muitas dificuldades. Bem, e Belsazar continuou nesse caminho e morreu sem se arrepender. Deus oferece sempre muitas oportunidades aos seres humanos. Deus sabe quem vai salvar? Certamente. Sabe quem vai se perder? Também. Mas ele oferece oportunidades aos seres humanos para o arrependimento. Ao rei Belsazar foram oferecidas oportunidades de arrependimento, muitas oportunidades de arrependimento. Havia um convite, né? Deus sempre convida insistentemente, persuade, trabalha no coração, mas muitos, mesmo assim, preferem continuar surdos e cegos a reconhecer que Deus, né, tem poder sobre as vidas deles, né, sobre as nossas vidas. O homem, muitas das vezes, o homem ser humano, prefere continuar na prática do pecado, mesmo sabendo que existe alguém que é superior a ele. Mesmo tendo essa consciência, muitos homens preferem continuar na prática do pecado. Assim foi Belsazar. Ele cruzou aquela linha que eu falei do invisível, que Deus diz, chega, você não vai pecar mais, é o seu último dia. Parece aquele homem da parábola que Jesus falou, né? Louco, hoje pedirão a sua alma. E o que tem preparado? Para quem serás? As pessoas perdem muito tempo pensando no aqui e agora e esquecem de pensar na eternidade. Deus não cobrar imediatamente o pecado não quer dizer que ele não vai cobrar nunca. Algumas pessoas vivem como se nunca fossem prestar contas a Deus de nada. E nós iremos prestar contas a Deus. Chegou para Belsazar. Imagina que cena monstruosa. Todos bebiam, todos comemoravam, se alegravam, achavam que iam ter vida longa e, de repente, aparece uma mão escrevendo na parede. A sentença de Belsazar. O que era festa se tornou em pranto, em desespero. O rei, que estava muito alegre, bêbado, perde, né, os movimentos, os joelhos começam a bater, ele treme de medo. Talvez ele reconhecesse ali que seu fim estava próximo. Ele morreu sem conversão porque desperdiçou todas as oportunidades que teve de se chegar a Deus. E muitas vezes nós conhecemos também pessoas que perdem todas as oportunidades de chegar-se a Deus. Rejeitam, não, deixa para amanhã. Ah, eu estou muito novo. Ou eu estou muito cansado. Ah, espera eu fazer isso primeiro. E vão perdendo as oportunidades e a oportunidade de salvação passa para essa vida. E ele acaba se perdendo. Nabucodonosor teve uma experiência de conversão. Belsazar,
Ele foi um homem que testemunhou essas obras de Deus perto da sua casa, perto, né? Ele teve convivência com Nabucodonosor. Quando fala ali pai, né? A rainha mãe chama de pai, mas ele não era filho de Nabucodonosor. Ele provavelmente seria neto. E esse chamado pai era algo comum para a época. Né? Ele se referia à descendência, mas não diretamente entre pai e filho. Provavelmente ele era neto. Segundo a Bíblia de Estudo Genebra, ele provavelmente era neto, porque o pai dele era o último rei da Babilônia. E o nome do pai dele, pesquisando ali, era Nabonido. Né? Nome bonito. Nabonido. E ele era filho desse Nabonido, e estava rei porque o pai dele passava tempo na Arábia Saudita, que era uma extensão desse rei. Por isso ele foi rei da Babilônia durante aquele período. Ele era da família real, né? Seu avô foi convertido. Ele presenciou os acontecimentos, né, do capítulo 1 de Daniel, quando Daniel e seus companheiros resolvem firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Depois, ele também presencia ou, né, tem notícia da loucura de seu avô e da conversão dele, além da fornalha de fogo. Ele também ficou sabendo disso. E mesmo assim, seu coração continuava endurecido. Ele sabia, ele tinha conhecimento que o Deus de Daniel tinha livrado os amigos de Daniel da fornalha. E mesmo assim, seu coração continuava endurecido. Ele conhecia a história de Nabucodonosor, ele conhecia a história dos amigos de Daniel e continuou vivendo a vida dele da maneira que ele achava, com toda a pompa e circunstância, porque um banquete para mais de 1000 pessoas, no mínimo ele queria chamar a atenção. Outra coisa que a gente observa é que ele estava com as mulheres e concubinas. Não era comum uma festa real as mulheres participarem, a não ser que fossem chamadas. Né? O caso da rainha Vasti, ela não queria descer para andar, né, lá na frente do rei, porque não era um costume da época. E outra linha também diz que ele queria que ela andasse nua, e ela não aceitou, porque ele já estava alcoolizado. As mulheres, elas não tinham essa participação, não era um costume. Mas, na Babilônia, isso acontecia porque, além das festas, haviam rituais onde aconteciam, né, bacanais, onde aconteciam coisas deploráveis. E, nesse ambiente, o rei Belsazar teve essa terrível ideia de pegar objetos que eram sagrados, que eram do templo, e usar nas suas orgias. E esse foi o estopim para Deus. E Deus falou, chega, seu último dia. Já havia sido profetizada a queda da Babilônia antes. E naquele dia se cumpriu. Ele festejava, o rei estava em guerra, e ele festejava como se não houvesse amanhã. O que acontece hoje? As pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Muitas pessoas colocaram, né, na conta do coronavírus o que aconteceu no carnaval. Eu não sei quantos irmãos, mas eu nunca vi tantas imagens em que Jesus Cristo foi tão ridicularizado, e essa palavra, como no carnaval. Quanta afronta que aconteceu. E as pessoas, até algumas que não são evangélicas, ficaram horrorizadas com o que aconteceu. A imagem de Jesus Cristo, ou a imagem que se tem sendo arrastada, a cruz com uma figura de um homem que fazia alusão a Jesus Cristo, e tudo isso, né, numa festa profana, numa festa carnal, numa festa mundana. E isso deixou muitas pessoas, né, entristecidas, e não só isso, revoltadas, porque
Além, né, dos sentimentos, existem pessoas que têm apego à imagem, não só aquilo que ela representa. Então, o que foi feito no carnaval, esse escarnecer, trouxe consequências, né, para a sociedade. E muitos apontam, talvez seja isso. Eu não sei. Acredito até que não seja. Deus está punindo por conta disso. Mas foi uma coisa horrível de se ver, né, nas fotografias. Foi uma coisa afrontosa. E foi assim, afrontando Deus vivo, que Belsazar passou o seu último dia. Ele foi um homem que viu Deus tratando de um modo pessoal com Nabucodonosor. Sabia o que era conversão. Ele sabia o que era mudança de vida. Ele sabia qual era o verdadeiro Deus que deveria ser louvado e adorado. Mas mesmo assim, ele preferiu continuar com seu coração vivo. Ele conviveu com testemunho fiel de Daniel e de seus amigos. Mas tapou seus ouvidos, fechou os seus olhos e endureceu o seu coração. Por isso se tornou culpável, foi responsável pela sua ruína. Ele não poderia dizer, eu não sabia. Eu não posso ser culpado porque eu não tive notícia. Não me foi apresentada a graça, porque tinha sido. Ele tinha conhecimento, sim. E por isso ele era considerado culpado. Viver no pecado é loucura. E horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Belsazar experimentou a pior maneira, a punição divina pelos seus pecados. Que é a morte sem Deus, é a separação total de Deus, é a perda total de esperança. Ele que já era morto espiritualmente, morto fisicamente, morto eternamente. Ele ganha, ele perde a vida eterna para entrar na morte eterna. Belsazar cruzou a linha da ira de Deus, ele despertou a ira de Deus. E de Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente colherá. De Deus ninguém pode zombar. O homem acaba colhendo tudo aquilo que ele plantou. Se ele planta para o bem, ele vai colher para o bem. Se ele planta para o mal, certamente ele vai colher para o mal. Ele desprezou o conhecimento de Deus, não deu glórias ao Senhor, ao contrário, usou os objetos para glorificar os seus deuses, de madeira, de pedra, e seus ídolos que têm boca, mas não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Apesar de conhecer a verdade. Ele conhecia a verdade, e Daniel questionou sobre isso. A impiedade do ser humano acaba produzindo a perversão. O desprezo pelas coisas de Deus leva o homem a uma vida dissoluta moralmente. O homem vive sem limites. O homem que não teme a Deus, ao contrário, o despreza, vive uma vida sem limites. É o que nós podemos ver. Tem coisas que a gente vê na internet que é até difícil acreditar. Algumas notícias que você lê e você fica torcendo para que sejam mentiras. E que, na verdade, não são. Então, o homem afastado de Deus, ele acaba cometendo coisas que nos deixam aterrorizados. Quantos de nós já não ouvimos, né, de pais, mães que matam seus próprios filhos, pais que matam seus filhos, maridos que matam suas esposas, e às vezes por vingança. Pais que matam seus filhos para se vingar da esposa. Mães que matam seus filhos. Muito triste. O homem totalmente afastado do Senhor. Belsazar conhecia a verdade, mas não foi dirigido por ela. É a mesma coisa de eu estar muito doente, conhecer o remédio, ter a possibilidade de adquiri-lo e preferir continuar doente. Foi o que ele fez. Ele sabia do remédio, mas preferiu continuar doente.
Sabia onde tinha cura e preferiu continuar doente. A escolha foi dele. Por isso Deus não é culpado, porque a escolha é do ser humano. Deus fez homens e mulheres capazes de escolher diante da graça salvadora de Jesus. Então os homens não podem dizer que não são culpados, porque eles têm a capacidade de raciocinar e escolher. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. O homem que se entregou aos prazeres carnais à beira da morte. Para ele viveria mais muito tempo. Afinal de contas, a sua cidade era maior, ele era o rei, ele era o todo-poderoso da época, ele tinha mantimento para muito tempo, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar na época, mulheres, concubinas, 1000 amigos ao seu lado, amigos ou falsos amigos, e de repente, aquela última noite, a última festa dele. Ele não sabia, né? Ele se entregou aos prazeres e vivia como se não houvesse amanhã. Agora nós vamos destacar, né, alguns pontos do livro de Daniel. No capítulo 5, versículo 2 e 4, enquanto Babilônia estava sendo sitiada, ele resolve dar um banquete imprudente. Deu um banquete para 1000 dos seus maiores e se embebedou durante esse banquete. Ele estava festejando e naquela mesma noite o rei Dario estava montando um cerco e estava desviando o curso do rio Eufrates para invadir a Babilônia. E ele festejando não sabia de nada disso. Foi pego de surpresa. Assim como será a vinda do Senhor, surpresa. Porque se a gente soubesse o dia que o ladrão nos ia atacar, você colocaria muitos cadeados na porta. Mas a Bíblia diz que ele vem como um ladrão da noite, dia que ninguém estiver esperando. E assim foi com a vida de Belsazar. Ele festejou, mal sabia ele que Dario estava preparando um bote para ele. Desviou o leito do rio Eufrates e passou pelo leito do rio até entrar na cidade de Babilônia. O império estava caindo e o rei estava banqueteando, estava nem aí para nada. Aquela era a sua última noite e ele estava se embriagando. O rei deu uma grande festa no dia da sua ruína. Ele estava fazendo uma festa, né, muito luxuosa, muitos convidados, no dia mais fatídico da sua vida. E o escritor aqui, Oswaldo Litz, vai dizer que quanto maior a festa, maior a glória do festeiro. O festeiro não quer apenas dar a festa, no caso do rei, ele quer ser conhecido por meio daquela festa. Por isso ele chama tantas pessoas. Eles querem diversão, prazer. A maior cidade do mundo, na época, estava sendo tomada. E o rei e os nobres estavam bebendo e não perceberam o que estava acontecendo. Muitas pessoas são assim, andam como não fossem prestar contas a Deus e muitas estão no seu último dia de vida. E mesmo assim, andam como se não houvesse amanhã. Ou que morreu e acabou. Nós sabemos que não é assim. Muitas pessoas não sabem o risco que correm. Uma vida sem Cristo é muito triste, mas uma morte sem Cristo é terrível. É totalmente sem esperança. Uma vida sem Cristo, né? As pessoas estão anestesiadas pelo pecado. Isso não fora da igreja apenas, às vezes dentro da igreja. Satanás é especialista em anestesiar. A pessoa já não sente mais, a pessoa já não vê mais, a pessoa passa o resto da sua vida como se fosse tudo normal, inclusive dentro das igrejas. Vive uma vida cristã de fachada. Não que a vida cristã seja uma vida perfeita, não que sejamos super-homens, todos passamos por dificuldades, privações, limitações,
Todos temos as nossas fraquezas. Mas a vida cristã, ela exige de nós esforço. Satanás é capaz de anestesiar, né? Deixar a pessoa fria como uma pedra de gelo, que não sente mais nada. Assim estava Dario, ele só estava preocupado com seus prazeres, seus deleites, e mal sabia ele que era o último dia de vida, aliás, Belsazar. E Dario invade aquele castelo. O rei lidera seus nobres nessa festa, de embriaguez e sensualidade, na noite do seu juízo. Mal sabia ele que a sua cobrança ia chegar imediatamente. Ele abusou da bebida. A embriaguez, ela promove dissolução, brigas. A palavra de Deus diz lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho em excesso, ele traz contendas, brigas. E alguns vão falar, mas beber vinho é pecado? Uma vez me fizeram essa pergunta, beber vinho é pecado? E se eu disser que é pecado, Jesus Cristo bebeu vinho? E vão falar, mas o vinho daquela época tinha mosto, que era um teor alcoólico, tinha álcool sim. A Bíblia diz que o embriagar-se é pecado. Embora, para alguns, beber qualquer quantidade possa ser pecado. A consciência daquela pessoa o acusa. Se formos conversar com cristãos da Europa, eles vão dizer, não, não é pecado, nós estamos acostumados. É o cultural. Nós bebemos. Eu conheci um pastor de Portugal que ele tinha o costume regular de beber vinho, era uma bênção, e ele bebia. Para mim, né, que tem um histórico familiar de pai alcoólatra, qualquer quantidade, para mim, é pecado. Isso para mim. Mas outras pessoas têm outra visão. A Bíblia fala que não se embriagar, não perder o seu limite com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E se a gente pode estar cheio do Espírito Santo, o contrário também é verdadeiro. As pessoas também podem estar vazios do Espírito Santo. Se a Bíblia fala para a gente se encher, é que a gente pode estar em outro nível com o Espírito Santo. Bem, a bebedeira é um espetáculo indigno e produz consequências desastrosas. Assim como a glutonaria também. A pessoa que come demais ou que bebe demais. Quem come demais também é pecado e quem bebe demais também é. Tá tem as duas coisas. Quem bebe demais e quem come demais. Quem bebe demais está soltando assim os freios, seus limites. Seu domínio próprio está indo embora. As pessoas que bebem são ridicularizadas, acontecem acidentes de trânsito, e muitas mortes por conta da bebida. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas se as pessoas não tivessem embriagadas, brigas, assaltos, entre outras coisas. O rei deu uma grande festa, gostava da pompa, gostava de uma vida de prazer, corrompeu-se, deleitava-se no pecado, como as pessoas hoje. Deleitam-se na bebedeira, e acham bonito isso. E acham que estão, fazendo algo muito bom. E postam isso nas redes sociais, têm orgulho do que fazem, quando teriam que ter vergonha. Têm orgulho e ostentam uma vida de bebedices. Bem, onde as pessoas se entregam à bebedeira, não há bom senso e nem um pingo de equilíbrio. A estrada da embriaguez é um caminho de vergonha. Muitas pessoas são ridicularizadas quando bebem. O rei teve seu último dia e estava entorpecido com a bebida. O rei promoveu uma festa de profanação das coisas sagradas. Ele brincou com o que ele não deveria ter brincado. Ele superou os limites. Ele usou aquilo que era sagrado para cometer um ato profano. Ele lembrou-se que lá no depósito tinham as taças, os cálices, e ele quis usar na sua festa para glorificar outros deuses. Ele manda trazer esses vasos para profaná-lo. Profanar as coisas de Deus é um pecado muito grave. As coisas de Deus são de Deus.
e não para serem profanados. O que você consagra a Deus é de Deus. Isso diz respeito a você, a sua vida, seu corpo, sua casa. O que você consagra a Deus é de Deus. Não é mais de ninguém. É de Deus. Usar os vasos do templo para o culto do Senhor numa festa profana, num bacanal, foi terrível. Foi uma ofensa à santidade do Senhor. Ele ofendeu a Deus e fez pior do que o seu pai, do que Nabucodonosor. Nabucodonosor roubou, né, saqueou, era um costume de guerra, isso não quer dizer que não esteja errado, era um costume da época, né, de pegar os despojos, né, do outro povo, que tinha sido sitiado, mas ele faz pior, ele usa para profanar, para ridicularizar. O rei estava zombando de Deus ao escarnecer dos utensílios sagrados. Aquele gesto de profanação era uma afronta e um abuso ao povo de Deus. Imagine hoje, se a gente fosse contextualizar, eu lendo esse texto hoje, fiquei pensando. Imagina se alguém, né, eu já contei, chega aqui, aí usa tudo que a gente usa na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, e leva para uma festa regada a drogas e bebidas. E nós assistindo isso, porque fosse nessa época, seria postado numa rede social. Como nós nos sentiríamos? Imagina como Deus se sentia, né? Algo que ele usava para... Algo que era usado para o culto ser usado numa profanação. Era uma afronta ao povo de Deus também. A cena de total desprezo ao Deus e ao povo de Deus. Belsazar ouviu desde sua meninice as coisas que Deus fazia, recebeu o testemunho e, mesmo assim, preferiu continuar na sua vida. Usou, escarneceu, promoveu uma festa idólatra, profanou as coisas de Deus e ainda usou os cálices, os vasos, para adorar outros deuses. Isso não ficou barato. Deus não deixaria passar em branco. Deus tem anotado todos os nossos atos. Deus conhece todas as nossas atitudes. Depois disso, chegar ao seu limite de perversidade, podridão e pecado, ele foi perturbado pelo dedo de Deus. Enquanto eles bebiam e se alegravam, Deus transformou todo aquele prazer em uma terrível perturbação. Imagina, todos naquela festa e de repente aparece uma mão escrevendo na parede. O sobrenatural se manifesta naquele lugar. E todos ali atônitos olharam e o mais terrível, não conseguiam ler o que estava escrito nem decifrar. O rei perdeu a paz. Ficou totalmente atônito. A Bíblia diz que foge dele, né, toda a paz. Ele fica com os pensamentos turbados. Ele não consegue mais se alegrar. Ele estava tão alegre, o seu semblante muda. Versículo 6. Seus joelhos batiam um no outro, ele estava tremendo de medo. A visão deveria ser horrível. Uma mão apenas escrevendo na parede. Mal sabia ele que aquela visão, né, além de terrível, mais terrível era a sentença que ele receberia. E Daniel, sem medo, ousado, falou tudo que o rei tinha que ouvir, que Deus mandou falar. Daniel arriscou sua própria vida, mas Daniel tinha um testemunho fiel daquilo que Deus podia fazer. As palavras na boca de Daniel eram verdade. E ele vai interpretar o que estava escrito na parede. Enquanto eles celebravam, no mesmo instante, aqueles dedos escrevem. E a festa se torna num palco de medo e terror. A alegria dos convidados acaba. Termina, o desespero toma conta de todo mundo. O rei empalidece, seus joelhos começam a tremer. E num piscar de olhos, assim como é o sopro de vida,
que todo ser humano tem, e pode deixar de ter, tudo termina para aquele monarca, aquele rei arrogante que achava que poderia fazer qualquer coisa, que estava acima do bem e do mal. Agora, tudo que ele fez seria levado em conta e seria posto na balança. E os dedos escrevendo silenciosamente, poucas palavras deixaram aquele rei com muito medo. Muito medo. Assim será quando os pecadores ouvirem a sentença do Senhor, quando Jesus Cristo voltar. Muitos não acreditam que ele vai voltar, ele já prometeu há tanto tempo. Ele não vai voltar mais. Outros, falam, isso é uma mentira. Outros ele já voltou, a gente está vivendo no inferno mesmo. Outras pessoas acreditam que o inferno seja aqui na Terra. Então vivem de qualquer maneira. Quando os pecadores, virem o Senhor na sua plenitude e a sua voz proferindo, apartai-vos de mim, a sentença, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Assim será a reação deles também. Aí Mateus 25, 41. Deus confunde os sábios do mundo com os seus mistérios. O rei, qual a primeira solução que ele pensa? Manda chamar, Versículo 7, o rei ordenou em alta voz, ele gritou, chama todo mundo, chama os sábios, os encantadores, os feiticeiros, para que eles possam decifrar esse mistério que está escrito nessa parede. Mas nenhum sábio da Babilônia conseguiu decifrar o que estava escrito na parede. Eles são impotentes. O poder do mundo não pode discernir coisas espirituais. A sabedoria humana não ajuda um homem aflito em rebelião contra Deus. O vazio do homem sem Deus é do tamanho de Deus e só ele pode preencher. Os seres humanos são impotentes para discernir essas coisas. Deus confronta os pecadores por intermédio de servos fiéis. Daniel era um homem diferente. E quando se descobre isso? A rainha mãe, ela, no versículo 10, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, provavelmente a rainha mãe, segundo o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, seria uma das mulheres de Nabucodonosor. Não seria a esposa de Belsazar, que essa provavelmente estava no banquete com ele. Então ela chega e fala que no reino havia um jovem que tinha vindo cativo e de Judá, e ele saberia discernir o que estava escrito na parede. Bem, Daniel era um homem sábio e era um homem que tinha testemunho, por isso foi lembrado. Era um homem diferente, ele tinha luz e uma inteligência que não eram dele só, vinham de Deus. Ele tinha um espírito excelente. Mas Belsazar, em toda a sua vida, não quis ouvir conselhos de Daniel. Mas a sua mãe, a rainha mãe, que não era mãe dele, o aconselha a ouvir Daniel e ele manda chamar. Daniel é um homem insubordinável, ele não se subordina às ordens do rei se essas ordens forem afrontosas ao Senhor. Ele não faz a obra de Deus por dinheiro, ele recusa os presentes. Embora no último versículo a gente veja que ele recebe esses presentes. Talvez sob ameaça, a gente não sabe. Mas ele não faz a obra por dinheiro. Ele falou, eu vou decifrar tudo que está escrito ali. Mas os seus presentes podem ficar com você. Ele não vende o seu ministério. Ele tinha consciência do seu ministério. Ele não busca favores dos poderosos dessa terra.
Ele poderia, se eu recebo, né, do rei, eu vou ficar tranquilo. Mas não. O que ele tinha para falar com o rei era algo muito terrível. Ele rejeita os presentes do rei. Daniel não procurava recompensa nem favores. Um homem que foi fortemente confrontado pelo profeta de Deus. Então, se ele chama Daniel, Daniel agora tem a missão de falar, né, o que diz aquela escrita na parede. E Daniel começa a enumerar as razões do seu confronto. Em primeiro lugar, ele confronta Belsazar porque ele deixou de reconhecer o Deus Altíssimo, que tem domínio sobre todos os homens. Versículo 18 ao 21. Versículo 18 ao 21, ele diz, olha, foi Deus que deu tudo a Nabucodonosor. Foi Deus que deu todo o reino, né? Foi Deus que fez isso. E você não reconheceu. Além disso, né, a grandeza da Babilônia não era conquista dos seus reis, mas era dádiva de Deus. Nabucodonosor demorou muitos anos para entender isso. Mas seu filho, seu neto, ainda não reconhecia. Por isso, estava sendo confrontado por Daniel naquele momento. Em segundo lugar, Belsazar deixou de se humilhar diante de Deus, a despeito de ser tão forte. Ele se sentia tão poderoso que achava que não precisava se humilhar diante de Deus. Ele se achava autossuficiente, não preciso de Deus para nada. E muitas pessoas, por terem dinheiro, terem o que esse mundo pode oferecer, acham que não precisam de Deus para nada. Acham que Deus nem existe. Quanto mais luz temos, mais responsáveis somos. Ele viu o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, indo comer capim com os bois, mesmo assim endureceu a cerviz. Quanto mais conhecimentos nós temos das coisas de Deus, mais somos cobrados. E aqueles que tiveram conhecimento e mesmo assim rejeitaram, serão ainda mais cobrados, porque eles tiveram oportunidade. Belsazar teve oportunidade. Ele teve oportunidade, ele viu vários exemplos, mas mesmo assim manteve seu orgulho e incredulidade. Ele estava tão cego que não conseguiu enxergar a sua própria ruína, a ruína da Babilônia. E não sabendo, faz promessas a Daniel, de terceiro do reino. Mal sabia ele que ele ia perder o reino naquela mesma noite. Ele não ia ver o dia amanhecer. Ele ainda pensava que podia honrar homens que lhe prestassem favores. Mas ele não sabia que naquela mesma noite ele seria um rei mudo. Aquele que não adora a Deus acaba adorando a si mesmo ou a outros deuses. Muitas pessoas adoram a si mesmo ou adoram outros deuses. A idolatria é colocar outras coisas no lugar de Deus. E essas outras coisas podem ser várias coisas. Dinheiro, família, filhos. Tudo que se coloca, toma o lugar de Deus nas nossas vidas, se torna idolatria. Em terceiro lugar, Belsazar fez um mau uso do conhecimento que ele recebeu. O conhecimento das coisas de Deus nos torna responsáveis. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quando Deus nos dá um talento, nós temos que granjear, multiplicar e jamais esconder. Aquele que esconde, né, o talento, como aquela parábola diz, eu sei que o Senhor é terrível, é homem duro e que colhe onde não planta, e ele esconde o talento. Ele não multiplica, ele não põe no banco, ele não faz nada, ele esconde com medo, ele não granjeia e ele é cobrado. Ele achou que devolvendo do mesmo jeito ele não seria cobrado, mas ele foi cobrado. Belsazar afrontou a Deus, em cujas mãos estava a sua vida. Capítulo 5, versículo 23. A sua mão e todos os seus caminhos, a ele não glorificaste. Não só a vida dele, mas a vida de todas as pessoas estão nas mãos de Deus. É ele que determina o começo e o fim. É ele que determina o curso,
e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A idolatria é uma afronta a Deus, é levantar-se contra Deus. E nós somos responsáveis, né? Ele morreu, não foi por ignorância, por falta de conhecimento das coisas de Deus, mas por rebeldia. Por isso foi condenado no tribunal de Deus. Deus contou o seu reino. A escrita na parede, né, que aparece lá para ele e o deixa atônito, e que ele não consegue decifrar apenas Daniel, né, mene, mene. Quando há uma repetição em qualquer texto, muito mais na Bíblia, é que se quer dar ênfase. Quando você repete alguma coisa que você quer enfatizar. Assim foi Deus. Mene, mene. O que quer dizer isso? Né? Deus pesou. Né? Deus pesou. Além de, né, contou, aliás, pesou não, contou o seu reino, anotou, vistoriou, enumerou o reino de Belsazar. No meio da orgia altiva e desregrada, de repente aquela mão escreve. A parede real parece uma lápide, né? A lápide é aquela pedra que fica no túmulo. E ali o epitáfio, que é o que? É o texto que se escreve na lápide. Quando você vai no cemitério e tem a lápide, alguma coisa escrita, o nome daquele texto é um epitáfio, que diz alguma coisa sobre o morto, quando ele morreu, quando ele nasceu, fala alguma coisa sobre a vida. É aquele texto gravado nessas lápides. E o texto lá vai falar Mene, mene, tekel, farsim. Mene quer dizer pesado. Aliás, contado. Contado, né? Numerado. O reino tinha sido contado, numerado. Tekel, pesado. E quando ele foi pesado, ele foi achado em falta. E o farsim quer dizer divisão, dividir. O reino foi contado, pesado, dividido e dado aos medos e persas. Essa ênfase, né, contado, quer dizer também fixar o limite de alguma coisa. O reino tinha chegado no ponto final, no seu limite. Além disso, né, os dias de Belsazar estavam contados, chegara o seu fim. O período de seu governo havia terminado durante todos aqueles anos. Deus lhe deu oportunidades, mas ele recusou. Agora Deus diz basta, acabou. Deus o pesou na balança e o achou em falta, tekel. Procede do verbo tekal, que significa pesar, e também ser leve ou falta de peso. Deus pesou cada ato da vida dele. E ele foi achado em falta. Deus pesou e colocou todas as oportunidades que Belsazar o desprezou. Todas as oportunidades que ele desperdiçou. Deus escreveu, portanto, na parede o seu epitáfio, né, o seu escrito, a sua sentença. Seus pecados ocultos e conhecidos, suas desordens, sua rejeição às coisas santas, a sua profanação às coisas espirituais, foram todos pesados na balança de Deus. O Senhor pesou seu orgulho e sua soberba. Tudo foi pesado na balança. Deus ponderou sua vida do princípio ao fim e o achou em falta. Uma vez que Deus não julga imediatamente nossos pecados, os ímpios concluem que Deus não vai julgar nunca. Fulano faz isso há tanto tempo, nunca acontece nada com ele. Não quer dizer que Deus não saiba e que Deus não esteja agindo. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Contudo, ele pesa em sua balança toda a zombaria, toda a afronta,
Nada é esquecido por Deus. Ele registra todos os convites que nós recebemos para vir a Cristo. Ele sabia quantas vezes Belsazar tinha rejeitado o convite. E hoje, né, naquele dia, ele estava no seu último dia de vida. Deus anota cada desprezo às suas ordens de arrependimento. Deus tem cada ação do homem gravada no céu. Ele registra tudo. Deus dividiu o seu reino e o destruiu. Naquela mesma noite, Pérez, ou farsim, derivado do verbo peras, romper, dividir. Esse é o significado. O reino de Belsazar foi dividido. Foi destruído. Isso aconteceu pelo poder dos medos e persas. O mesmo Deus que dera o reino a Nabucodonosor, agora Deus dará aos medos e aos persas. E não foi somente aquele reino que Belsazar perdeu. Ele perdeu também o reino de Deus. Teve duas perdas. O rei atravessou a linha divisória da paciência de Deus. Tudo o que o espera agora é uma expectação terrível do dia do juízo. E um ardor de fogo em que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 27. E a Bíblia diz também que ao homem é ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, o juízo. E assim aconteceu com Belsazar. Naquela mesma noite, enquanto ele se alegrava com seus convidados, promoviam aquele carnaval, a sua morte se aproximava. O rei Dario desviou o curso do rio Eufrates, que corria pelo centro da cidade, e entrou com as suas tropas, a pé enxuto. Assim invadiram a Babilônia, mataram o rei Belsazar, tomaram Babilônia, e na Xenofonte e Heródoto, que são dois historiadores, narraram a queda da Babilônia assim: Dario desviou o rio Eufrates para o novo canal, e guiado por dois desertores, que foram pessoas, né, soldados que saíram do exército de Belsazar, e agora pertenciam ao exército inimigo, e ele marchou pelo leito seco rumo à cidade, enquanto os babilônicos farreavam numa festa aos seus deuses. Era a última noite de Belsazar. Belsazar não aproveitou sua última oportunidade. No momento em que Deus fez a sua chamada final, ele estava embriagado. Ai dos que deixam passar as oportunidades. Muitas pessoas que nós conhecemos deixaram passar as oportunidades de conversão e arrependimento. Algumas morreram, outras se encontram em situação terrível, afastadas de Deus, vivendo uma vida dissoluta, cheia de pecados e ainda cegos para o conhecimento de Deus. Se fazem de cego, apesar de já terem tido uma experiência com Deus. Naquela noite, ele morreu, chegou ao fim o seu reino, que durante 70 anos havia dominado a maior parte do mundo conhecido. Foi a grande queda da Babilônia. Nós não sabemos quando Deus dirá a alguém, né? Hoje é seu último pecado. Ainda bem que Deus não nos deu esse conhecimento do dia da morte das pessoas, porque seria um conhecimento muito triste. Porque nós só sabemos o dia do nascimento, às vezes, né, quando é programado, né, e sabemos posteriormente. Mas o dia da morte, esse ninguém sabe. Então, é necessário que estejamos preparados. A escrita na parede também se aplica a nós, né? Por que se aplica a nós? Porque ela é um alerta. Ela foi um escrito de alerta. Deus não dorme, ele vê tudo. Ele tem conhecimento de tudo. Nada foge ao controle dele.
Deus certamente dirá para alguém hoje, agora, né, mais um pecado e esse será o último. Certamente, né, quando a gente prega arrependimento, no mundo de hoje, em que as pessoas não se arrependem de nada, muito pelo contrário, têm orgulho de dizer, eu me arrependo do que eu não fiz. Eles não querem admitir que se arrependem de algo que tenham feito, mas enche a boca e diz, me arrependo de algo que eu não fiz, que deveria ter feito. O arrependimento hoje está ao alcance, mas amanhã pode ser tarde demais. A ordem de Deus para nós é buscai hoje, né? Ao Senhor, enquanto se pode achar. Enquanto eu posso achar, é hoje. O passado, ele não me pertence mais, não posso mudá-lo. O futuro também não me pertence. O que eu tenho é o tempo chamado hoje, é o presente, é o agora. Esse presente, né, o tempo de agora, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno aos seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque ele é generoso e perdoar. A Bíblia também fala em Isaías que se os nossos pecados, né, forem como escarlate, Deus vai torná-los brancos, né, como a lã. Se forem como o carmesim, algo vermelho, sujo, Deus pode torná-los brancos. Basta que haja arrependimento. A diferença entre Belsazar e Nabucodonosor é que Nabucodonosor se arrependeu e Belsazar não se arrependeu. Preferiu continuar e foi ousado, foi pior. Profanou as coisas de Deus e continuou vivendo uma vida dissoluta como se não houvesse amanhã. Bem, alguém tem alguma pergunta? Falei rápido demais. Agora, acho que podem abrir os microfones. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar, irmãos? Só desativar o microfone. Aperte seu nariz e desative. Eu sou suspeito de falar, mas foi um excelente estudo que é muito bem explicado. Coruja que não gava toco, né? Fogo nela. Irmãos, a gente, desde o primeiro capítulo que o presbítero Sérgio deu a aula, e a gente já comentou isso no primeiro capítulo. O livro de Daniel parece que foi feito para o dia de hoje, para esses dias que estamos. Não há nada diferente que tenha acontecido nos tempos de Daniel que não estejam acontecendo hoje, né? E a gente vê que o Senhor, como a diaconisa Lilian falou aí muito bem, ele é misericordioso demais. A misericórdia que nós não temos, o Senhor tem. E ele dá todas as chances para a pessoa se redimir dos seus pecados. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não querem atender ao chamado de Deus. E a gente vê, quando a gente vê a mão do Senhor, eu sempre falo esse versículo aqui em casa. Vitor sabe, o salário do pecado é a morte. E é um versículo que é demais, se aplica muito ao livro de Daniel. O salário do pecado realmente é a morte. Né? E uma outra coisa que a gente viu aí, né, que a diaconisa Lília enfatizou muito bem, e Deus não dá decifrar dos seus mistérios a qualquer pessoa. Ele podia ter dado sabedoria àqueles magos, aqueles encantadores da Babilônia, porque
porque Deus dá sabedoria aos homens, tanto o sol brilha para todos, né? Tanto para os ímpios como para os justos. Ele poderia ter dado o mistério para aqueles encantadores, mas não, ele deu para o seu servo fiel, né? E assim somos nós. Quando nós nos achegamos ao Senhor, Deus nos dá a revelar os seus mistérios, que não dá aos homens comuns, só dá àqueles que têm intimidade com Ele. Uma outra coisa que a diaconisa Lilian falou sobre a vida cristã. Ela não dá trabalho, mas ela exige o esforço de nós nos renunciarmos à nossa vontade. Que hoje que é o que o homem não quer fazer. Ele não quer renunciar à sua vontade. Ele quer fazer aquilo que está na sua cabeça, aquilo que ele entende, aquilo que ele acha que é certo, e não quer dar ouvidos ao Senhor. E por isso que muitas pessoas falam, não, ser crente dá muito trabalho. Não, ser crente exige aquele esforço da gente renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, que é perfeita, que é a melhor para as nossas vidas. E, foi muito bom mesmo, Lilian. Mais alguma coisa? Então, nós vamos encerrar a nossa escola dominical. Vou pedir ao pastor Fabrício que esteja orando para encerrarmos a nossa escola dominical nessa tarde. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse estudo de Daniel 5, Senhor. Te agradecemos pela vida da Lília, Senhor, por usar poderosamente, Senhor, para ministrar esse estudo. Abençoe também a Elane, Senhor, que tem se colocado à frente, o Vitinho, que tem auxiliado nessas lives da escola dominical, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando os teus servos, Senhor. Que possamos a cada dia, Senhor, corresponder a seu chamado, sermos homens, Senhor, como Daniel, Senhor, que era um homem fiel, né, que era santo, Senhor, e que foi escolhido por ti para interpretar, Senhor, aquele enigma escrito na parede, Senhor. Que possamos a cada dia buscarmos a tua face, Senhor, e termos intimidade contigo, Senhor. E que possamos ser luz, Senhor, neste mundo no meio que jaz nas trevas, Senhor. Que possamos a cada dia mais ser um instrumento teu para compartilhar das boas novas da salvação em Cristo Jesus àqueles que estão perdidos nas trevas. Te agradecemos por tudo, por cada que assistiu a esse estudo e que ainda assistirá. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, nosso culto, às 10 horas da manhã, para aqueles irmãos que não estarão presentes, será transmitido ao vivo pelo YouTube. E segunda-feira, o estudo que teríamos feito ontem foi transferido para a próxima segunda-feira, em que nós estaremos estudando o livro do John Piper, o seu mais recente livro, O Coronavírus e Cristo. Então, a nossa irmã Sônia Almeida vai estar trazendo uma meditação ensina da palavra de Deus baseado nesse livro do John Piper. Bom, irmãos, um bom final de tarde. E amanhã, se Deus quiser, estaremos reunidos, não só fisicamente, mas também digitalmente, para cultuarmos o nome do Senhor na nossa igreja.